Olá, vamos a mais uma dúvida da disciplina de bases matemáticas. E a questão diz que é para considerar a função f real dos reais nos reais, quer dizer, o domínio dessa função f é todo o campo real e o contradomínio também. E ela é dada por f de x igual a menos 2 mais o cosseno de uma soma. E o x ele está também multiplicado por uma constante, π sobre 2 aí no caso. A respeito desta função, o que é correto nós afirmarmos? Vamos lá, letra A. A função f ela é periódica com período igual a 2. Bom, período. Período de uma função cosseno de x, simplesmente cosseno de x, ele é igual a 2π. A cada intervalo de 2π, a função repete o seu comportamento. Agora, esse período para a função cosseno ele só é alterado quando o x for multiplicado por uma constante. O fato de somar, como aqui, por exemplo, isso não altera. Você pode ver isso aí na série de vídeos da playlist Funções Trigonométricas, né? Um estudo sobre período de função trigonométrica você encontra ali também. Então essa soma aqui não altera em nada. Agora esse número multiplicando aqui, esse sim. Tá? Essa constante que multiplica o x, se eu tenho lá cosseno de uma constante c que multiplica x, isso vai provocar alteração no período. O período nesse caso vai ser 2π sobre um módulo de c. Módulo porque o período aqui vai ser sempre positivo, perdão, e mesmo que essa constante seja negativa, o que me interessa é o valor, é o seu módulo, né, o valor absoluto. Perceba que essa fórmula se encaixa aqui também, porque aqui o c é igual a 1. Se você dividir 2π por 1, continua 2π. Agora, nesse caso aqui, né, se eu for calcular o período, eu vou calcular esse período, vai ser 2π sobre o módulo de π sobre 2. Módulo de π sobre 2. Bom, π sobre 2 já é positivo, então é 2π dividido por π sobre 2. Isso daqui vai dar 2π multiplicado pelo inverso de π sobre 2, que é 2 sobre π. Tá aqui, você vai cancelar π com π, período é 4 e não 2. Ok? Então, essa afirmação aqui não é correta. A imagem de f é o intervalo que vai de menos 2 até 2. Olha, outra coisa aqui. Quando você tem cosseno, na verdade, de qualquer expressão aqui, né, que contém o x, o arco x, a imagem dessa função aqui vai ser sempre de menos 1 até mais 1. Então, o que acontece aqui dentro não interfere na imagem, porque o cosseno sempre vai variar de menos 1 até mais 1. Ok? Agora, o que acontece fora, sim, se eu multiplicar o cosseno, não é o caso aqui, porque aqui é 1 que multiplica cosseno, então isso não altera a imagem. Agora, eu estou somando menos 2, isso vai provocar alteração. Então, para eu determinar aqui a nova imagem, eu vou ter que fazer a soma de menos 2 ao mais 1, quer dizer, eu vou subtrair menos 2 daqui, vai dar menos 3, né? E vou subtrair menos 2 do 1, também 1 menos 2, que vai dar menos 1. Quer dizer que a imagem dessa função f, tá? A imagem da função f é esse intervalo, que vai de menos 3 até menos 1. Foi só tirar 2 dos dois extremos desse intervalo. Então, a alternativa B também não é verdadeira. Ok? Bom, vamos dar uma limpada aqui para a gente analisar as outras alternativas. Alternativa C, por exemplo, diz que a função f ela é bijetura. O que é uma função bijetura? Você vai encontrar também, eu vou deixar indicado aí, o vídeo em que eu trato, né, com detalhes o que é uma função, definição de função bijetora, e para isso você tem que estudar a função injetora e a sobrejetora. Uma função ela é considerada bijetora quando ela é ao mesmo tempo injetora
e sobrejetura. Bom, aqui eu vou direto para a questão de ser ou não sobrejetura, quer dizer, para ser bijetura tem que ser as duas coisas. Se não for uma das duas, já não é bijetura. Tá? E o que é uma função sobrejetura? Eu digo que f é sobrejetura se a sua imagem, né, for igual ao seu contradomínio. Bom, a grosso modo aqui, em poucas palavras, né, a imagem de uma função é o conjunto de todos os valores que a função assume, tá? Efetivamente o que ela assume, os valores do y, são os valores de y que estão associados ao domínio x, de valores x. Perfeito. O contradomínio é onde eu vou encontrar, é onde eu vou ter a imagem. Então a imagem ela sempre está contida no contradomínio, mas ela nem sempre é exatamente o contradomínio. Então quando nós definimos aqui uma função, como nesse caso, o contradomínio é essa função, é esse conjunto aqui. Então no caso é o conjunto dos números reais. Agora, a imagem dessa função assume qualquer valor real? Não. Né? Não, ela não é composta por todos os valores reais. Nós acabamos de ver que a imagem dessa função f aqui, ela é o conjunto de todos os reais dentro do intervalo de -3 a -1. E isso daqui é diferente do conjunto dos reais. Tá? Portanto, essa função aqui não é sobrejetura. Tá? Então, essa função f de x não é sobrejetora. E se ela não é sobrejetora, ela também não é bijetora, sendo ou não injetora. Portanto, eu acabei apagando aqui, a gente já tinha visto que essas duas aqui são alternativas falsas, portanto, a C também é. Letra D, existe x pertencente aos reais tal que f de x é igual a -1,5. Será que existe algum valor de x, eu nem preciso saber qual é, mas que se eu colocar aqui, né, eu vou calcular o valor da f de x e vai dar -1,5. É possível isso? Sim. Por quê? -1,5 pertence à imagem, né, pertence a esse conjunto que é a imagem de f. Então é possível sim que a função f assuma o valor -1,5. Logo, a alternativa correta é a D. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo.